Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre as patologias do sistema urinário, né? As infecções do trato urinário e também vamos falar um pouquinho sobre é, as patologias do sistema endócrino, tá? Hoje a aula é um pouco mais rápida, um pouco mais é, resumida, porque é uma aula mais simples realmente, tá? Então, é isso, vamos começar, né, nossa aula. Bom, a gente vai dar uma revisadazinha na anatomia do nosso sistema urinário, né, que a gente sabe que o nosso sistema urinário ele é composto pelos rins, aí um canal que liga o rim à bexiga são os ureteres, né, o ureter. Depois do ureter a gente tem a bexiga e depois a gente tem a uretra, tá? E a única diferença do sistema urinário masculino para o sistema urinário feminino é que a uretra das mulheres é mais curta e a uretra masculina é mais comprida, porque a uretra masculina se encontra dentro do pênis e o pênis é um alongamento também dessa uretra, tá? Meu slide bugou aqui, gente, calma aí. Ixi, foi o que, meu pai? Deu erro aqui, gente, só um momentinho. Tive que abrir de novo. Só um segundo. Prontinho. Então a gente vai falar agora um pouquinho propriamente dito sobre as infecções urinárias. As infecções do trato urinário elas se caracterizam pela invasão e pela multiplicação bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário. Professor, só tem infecção urinária por bactéria? Não. Pode ter infecção viral, pode ter infecção fúngica, só que, por via de regra, a gente, em maioria, tem as infecções bacterianas como o padrão ouro para estudo de infecções do trato urinário. Tá? Então, a gente raramente vai ver uma infecção do trato urinário em qualquer um dos seus níveis provocadas por uma bactéria, ou por um vírus, ou por fungos. Existe, mas é bem mais raro. Tá? Ela é considerada a infecção bacteriana mais comum entre os lactentes, principalmente nos primeiros meses de vida, porque é quando o sistema imunológico ainda está se formando e ele ainda está imaturo. Então, a infecção urinária ela geralmente é oportunista, é quando existe uma baixa no sistema imunológico e ela se instala. Tá? As infecções do trato urinário elas vão atingir majoritariamente as meninas em relação aos meninos. A cada 4 crianças, 3 são meninas e 1 é menino. A cada 4 crianças com infecção urinária, 3 é menina e 1 é menino. Então, até na fase adulta, a gente é mais comum encontrar adultos, homens, que nunca tiveram infecção urinária, em detrimento de adultas mulheres que já tiveram mais de 3 ocorrências de infecção urinária durante todo o período de vida, não é verdade? Só que no primeiro mês de vida, as infecções urinárias elas predominam no sexo masculino. Por que isso? Porque no primeiro mês de vida, o prepúcio, né, que é aquela pele que recobre a glande, ele ainda é muito fechadinho. E aí muitas vezes não se consegue fazer a retração desse prepúcio para se fazer a higiene adequada do esmegma. E o esmegma ele é uma grande fonte de produção de bactérias. E isso pode sim acarretar em uma infecção urinária, né, no sexo masculino. Tá? As ITUs prevalecem durante os primeiros anos de vida, tendo seu pico por volta dos 3 a 4 anos. Por que isso acontece? Porque nesse período de 3 a 4 anos, ainda é o momento em que a criança está aprendendo seus hábitos de higiene, está aprendendo como é que é a forma correta de se limpar após
apresentar dejeções, né, depois que ela fizer cocô, como é que ela vai se limpar. É uma fase também que a criança ela tem muito contato com o mundo exterior, né? Ela começa a ficar mais exposta do que antes, então ela fica mais exposta a patógenos. E isso pode provocar, né, o aumento das infecções urinárias nesta idade. Tá? Também tem muita relação com o uso da fralda, né? Quanto mais tardio a retirada da fralda, mais ocorrências de infecção urinária essa criança pode ter, porque a gente sabe que, por exemplo, a criança, principalmente do sexo feminino, faz cocô e o cocô vai entrar em contato com o sistema reprodutor e com o sistema urinário, né? Porque é tudo muito próximo. E aí o cocô tem muitas bactérias e isso pode provocar na criança uma infecção urinária, tá? Principalmente nas meninas. Por isso que a gente tem, né, a epidemiologia de que a cada 4 crianças com infecção urinária, 3 são meninas e uma apenas é menino. Tá? Os agentes etiológicos. O que é um agente etiológico? Agente causador. O que causa, né, a infecção urinária? A gente tem a Escherichia coli, que é uma bactéria que ela é muito presente no trato gastrointestinal. É uma bactéria residente do nosso trato gastrointestinal que está ali para ajudar na nossa motilidade, nas defesas do nosso intestino, né, ajudar a gente a não ter diarreia. É uma bactéria que ela tem uma boa convivência com a gente quando ela está no nosso intestino. A partir do momento que ela sai do intestino e ela pode ascender pelo trato urinário, ela vai sim provocar uma infecção urinária. Tá? Então a Escherichia coli ela ocorre em mais de 80% em meninas e 40% em meninos. 80% dos casos de infecção urinária nas meninas é por Escherichia coli, tá? E 40% nos meninos é por ela. Proteus é um tipo de bactéria que ela está mais presente nos meninos, tá? Então ela é mais difícil de ser encontrada e ela vai ser encontrada principalmente nos meninos. Por quê? Porque essa bactéria ela vai ser decorrente da fimose. Ué, professor, o que tem a ver fimose com infecção urinária? Tudo. Como eu falei para vocês, né, nos primeiros anos de vida, a criança, o menino, nos primeiros meses de vida, o menino ele tem um prepúcio muito grudadinho, não se expõe à glande para fazer a higiene. E como eu falei, o esmegma ele é uma fonte muito grande de sebo, né, de gordura, que é um meio de cultura para bactérias. Então, quando essa bactéria, né, Proteus, ela começa a se proliferar no esmegma, ela pode sim ascender pelo trato urinário, provocando as infecções urinárias. Tá? E também, como eu falei para vocês, ocorrem as infecções por fungos e vírus, só que elas são epidemiologicamente insignificantes em relação às infecções bacterianas, ou seja, elas são muito menos presentes, ou quase que nunca presentes, em relação às infecções bacterianas, pela Escherichia coli e pelo Proteus. Quais são as principais manifestações clínicas quando a gente fala em infecção urinária, tanto em meninos quanto em meninas? Quando a gente diz manifestações clínicas, a gente está falando de sintomas, tá? Sinais e sintomas são manifestações clínicas. Disúria a gente tem como dor ao urinar, né? É aquela dor ou ardência ao urinar, ela é chamada, né, de disúria. O termo técnico para dor ou ardência ao urinar é disúria. Polaciúria. Polaciúria, ela é uma condição em que a quantidade de diurese que vai ser formada é maior do que em condições normais. Então, é muito xixi. Polaciúria é quando a criança faz muito xixi. Tá? Isso é uma tentativa do corpo de tirar o patógeno de dentro do corpo. Né? Tenesmo. Tenesmo é uma condição em que acontece uma contração muito forte e involuntária dos esfíncteres. Tanto pode acontecer um tenesmo anal, como pode acontecer um tenesmo vesical, que é quando o ósseo interno, que é o buraquinho da uretra, que é do lado de dentro da bexiga, né? Ele faz uma contração, e também o de fora, ele faz uma contração involuntária muito forte, que provoca muita dor. E aí isso vem junto com a sensação de bexiga cheia, mas a bexiga aparentemente não está cheia. Tá?
Então, tenesmo é uma contração involuntária que causa dor dos esfíncteres, tá? Esfíncter é o buraquinho que sai o xixi e também tem o esfíncter anal. Urgência é a urinar, né? O xixi ele vem junto com uma vontade muito forte de urinar que você não consegue controlar. Retenção. Você tem vontade de fazer xixi, mas o xixi não sai, porque apesar além de tudo causa muita dor. E aí o nosso cérebro ele faz um mecanismo de defesa, fala assim, já que se meu xixi sair vai doer, então eu não vou deixar ele sair. Então é uma reação involuntária relacionada à infecção urinária, que é a retenção. E a incontinência ela também pode acontecer, né? A pessoa não ter controle esfincteriano e a criança, né? E liberar o xixi indiscriminadamente, tá? E associada a esses sintomas estritamente urinários, a gente vai ter que a infecção urinária ela pode estar associada ou não com sintomas gerais. Quais são os sintomas gerais relacionados a infecções? Febre, não é isso? Prostração. O que é prostração? Gente, vocês desculpa, porque tá tendo uma obra aqui no prédio do lado e eu não tô tendo escolha a não ser gravar agora para vocês, tá? Mas me perdoem se ficar muito áudio de obra. Eu tô até com o microfonezinho aqui para tentar minimizar o barulho de fora, mas vocês me perdoem porque eu não tenho outro horário para gravar, eu só tenho esse. E aí pode acabar que tem essa invasão aí desse barulho de obra, mas perdão, viu? Como eu estava falando, sintomas gerais relacionados a infecções, a gente sabe que temos a febre, temos a prostração, porque o corpo trabalhando para deter a infecção, não é isso? E aí a anorexia, não um distúrbio mental, é um distúrbio alimentar, anorexia. Anorexia é um termo técnico para falta de apetite, né? Então, anorexia, vômitos e do abdominal. Do abdominal a depender do nível que a infecção atingiu, tá? Se for infecção baixa, que atinge só ali uretra e bexiga, a dor abdominal é mais branda. Mas se for uma infecção que já ascendeu para ureter e já chegou a nível renal, a dor abdominal é mais intensa e é mais localizada na região de flancos, que são as duas regiões laterais da barriga da gente, que são onde são mais ou menos localizados os rins, como a gente viu anatomicamente. Então, solução. Em recém-nascidos e lactentes, o diagnóstico clínico é mais difícil. Por quê, professor? Porque o diagnóstico clínico ele depende de você falar o que você está sentindo. E um recém-nascido não vai te falar, quando eu vou fazer xixi arde, quando eu vou fazer xixi dói, quando eu não estou conseguindo segurar meu xixi, porque recém-nascido já não segura, né? E aí é mais difícil você fazer um diagnóstico que não seja relacionado com o exame de urina ou de sangue, né? E aí, por isso que em recém-nascidos e lactentes é mais difícil você fazer esse diagnóstico apenas com uma anamnese, apenas com um diagnóstico clínico, tá? Pré-escolares, escolares e adolescentes passam a ter queixas urinárias mais específicas, né? Pré-escolares eles já falam assim, mamãe, quando eu vou fazer xixi tá doendo, né? Aí a mãe já fica atenta que pode ser uma infecção urinária, entre outras coisas, né? Tanto isso também se aplica para escolares e para adolescentes principalmente, né? Que já tem mais propriedade para falar do que sente. Como é feito o tratamento relacionado à infecção urinária? O tratamento ele é basicamente o tratamento dos sintomas, né? Por exemplo, se tiver dor vai ter um analgésico, se tiver febre vai ter um antitérmico e também com antibióticos, né? Porque a gente sabe que a infecção bacteriana ela vai precisar de um antibiótico para ser combatido. Desculpa, gente. Tô morto, trabalhei ontem 24 horas e tô aqui. Trabalho isso aí, tratamento dos sintomas e da antibiótico terapia.
tá? E a urocultura, ela vai ser indicada para você descobrir qual é a bactéria que está provocando a infecção, não é isso? Então, se eu tenho uma bactéria específica, eu posso dizer qual antibiótico específico que eu vou usar, tá? Porque existem bactérias que elas são sensíveis a alguns antibióticos e não são sensíveis a outros. Então, se o meu tratamento com antibiótico não está funcionando, eu preciso fazer uma cultura dessa urina para descobrir qual é a bactéria que está presente ali na urina que está impedindo que o tratamento seja eficaz. Então, depois que a gente faz a urocultura, a gente vai descobrir qual é o antibiótico que vai ser usado e aí sim vai começar a utilizar o antibiótico correto, tá? E aí depois deve ser repetida a urocultura de 2 a 5 dias após o fim do antibiótico, para ver se realmente a bactéria ela foi exterminada do corpo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dois principais transtornos do sistema endócrino quando a gente está falando de crianças, tá? Existem vários transtornos do sistema endócrino, mas esses que a gente vai estudar são os principais, são os que mais atingem as crianças e os que são mais prevalentes, o que a gente mais vai encontrar, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de nanismo, né? O nanismo é a condição que vai dar origem àquelas pessoas que a gente chama de anões, né? Popularmente a gente chama de anões, que é simplesmente uma deficiência de um hormônio. Que hormônio é esse, professor? É o GH. GH é o hormônio chamado hormônio do crescimento. E também outros hormônios também da linhagem hipofisária. O GH ele é um hormônio que é produzido na glândula pituitária, na hipófise, que é aquela glândula que fica na base do cérebro da gente, que é responsável por produzir vários tipos de hormônios. O hormônio do crescimento, o hormônio que estimula a puberdade, o hormônio que estimula o desenvolvimento das gônadas, né, dos órgãos sexuais. Então, essa glândula ela é muito importante para as funções orgânicas. Então, se eu tenho uma deficiência dessa glândula, eu vou ter uma deficiência em todos esses segmentos que eu falei, alguns mais do que outros. Então, eu posso ter um nanismo, né, um déficit do crescimento, mas isso não quer dizer também que eu vou ter um atraso da minha puberdade. Então, eu posso ser uma pessoa com uma idade fisiológica normal, porém eu vou ter uma estatura menor, tá? Isso acontece majoritariamente por tumores na glândula pituitária, né? Por tumores da hipófise. Mas isso também pode acontecer por falta da secreção mesmo desse hormônio, por alguma má formação que não seja necessariamente um tumor, ou também pode ter causas não endógenas, pode ter causas assim, tomou algum tipo de medicação e essa medicação alterou a secreção do hormônio, tá bom? E uma coisa que é importante a gente dizer, o GH ele só é relacionado ao déficit de crescimento, ele não é relacionado ao déficit cognitivo. Então, a pessoa com nanismo, ela vai ter a altura não compatível com a normalidade, mas ela vai ter as faculdades mentais totais compatíveis com a normalidade. Então, ela não tem nenhum déficit cognitivo, só vai ter o déficit estrutural e o déficit na altura, tá? Essa é uma das mais gerais que a gente tem. E também a gente vai falar sobre a diabetes, principalmente a diabetes tipo 1, que é conhecida como diabetes infantil, que é a doença crônica que vai fazer com que o pâncreas produza pouca ou nenhuma insulina, que a gente sabe que a insulina é o hormônio que vai regular o açúcar do nosso sangue. Se a gente tiver açúcar muito alto no sangue, isso pode provocar várias coisas ruins para o corpo da criança, desde obesidade, hipertensão, aí pode provocar um AVC e um infarto em uma criança, né? Então isso tudo tem que ser bem controladinho. A criança pode apresentar fome excessiva, poliúria, né, fazer xixi demais,
com intervalo reduzido, polidipsia, sentir muita sede, né? Sentir muita vontade de beber água, e visão turva, porque a molécula da glicose ela é uma molécula muito grande e quando ela passa pelo vaso sanguíneo e ali pela região da retina, ela acaba lesionando e isso pode fazer essa visão ficar turva. E isso pode ser definitivo ou também pode ser, como eu posso dizer, transitório, né? Agudo ou crônico. Pode ser agudo e se resolver em pouco tempo, pode ser crônico, né? Que vai só se piorando essa questão da visão. E para tratar diabetes, a gente tem que o tratamento consiste em manter os níveis de insulina compatíveis com a normalidade através de insulina subcutânea, né? Aquela injeçãozinha de insulina subcutânea. E também existe a opção dos hipoglicemiantes orais, só que os hipoglicemiantes orais eles não são indicados para criança porque eles são muito fortes, então pode fazer uma hipoglicemia severa e a criança pode evoluir com parada cardiorrespiratória, porque a glicemia, né, o açúcar, ele é muito importante para fazer todas as nossas funções vitais, então a gente tem que manter ele controlado, nem alto demais e nem baixo demais, tá? Então, gente, esse foi um apanhado geral sobre as patologias do sistema endócrino. A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque o que vocês vão ver mais são esses dois casos, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tem um pequeno exercíciozinho no final do slide para vocês responderem e me entregar até o final. Como eu disse para vocês, a aula de hoje ela é bem rápida, é bem tranquila. Geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu passo um debate para ser feito em relação à infecção do trato urinário. Cada turma vai me apresentar algum caso clínico sobre infecção urinária, né? Sobre infecção, desde infecção branda até infecção mais grave. Eu poderia fazer isso por vídeo, mas algumas pessoas da turma têm problema para me enviar vídeo. E aí, ainda mais, né, em horário, né, tão reduzido como é o horário da aula. Então eu resolvi deixar só por isso mesmo, tá, gente? Qualquer coisa podem me procurar. E é isso, tá? Bons estudos e já vão estudando para a prova, tá?